No episódio anterior, nós relatamos os piores crimes de Stalin e o verdadeiro genocídio que ele realizou contra os comunistas opositores, principalmente os trotskistas. Mas como o stalinismo tentou justificar o extermínio de centenas de milhares de prisioneiros, as torturas e os atentados contra os opositores fora da União Soviética? Pior ainda, como seria possível justificar acusações absurdas dos processos de Moscou, como a de que a maior parte dos antigos dirigentes da Revolução de Outubro e do Estado Soviético seriam agentes de Hitler, do nazismo, do imperador japonês e dos Estados Unidos e que teriam planejado atentados terroristas, atos de sabotagem e conspirado para assassinar Stalin e outros dirigentes com o objetivo de restaurar o capitalismo. Como seria possível explicar que dirigentes que tinham enfrentado a guerra civil, os exércitos imperialistas e construído o Estado soviético nos momentos mais difíceis de fome e penúria, justo agora, quando o país começava a se desenvolver, resolviam entregar a União Soviética para o nazismo? Além disso, as acusações eram mais absurdas ainda porque, segundo o promotor, todos os réus que eram dirigentes de diferentes alas do partido teriam obedecido ordens de Trotsky, de quem quase todos eram inimigos, e declaravam nos julgamentos que o odiavam. Além disso, Trotsky estava exilado, não tinha recursos e tinha seus movimentos controlados pelas polícias da Turquia, da França e da Noruega, países onde ele residiu. Para garantir essa gigantesca farsa, foi necessário criar uma enorme operação baseada em acusações forjadas pela polícia política, mentiras, falsificações e calúnias da pior espécie, que eram repercutidas pela imprensa da União Soviética e de todos os partidos comunistas do mundo, e secundada também por organizações de intelectuais, escritores e artistas, todos vinculados ao stalinismo. Foi o que Trotsky chamou da escola stalinista de falsificação. Toda essa rede de falsificações daquela época e também falsificações históricas se baseava em verdadeiros amálgamas. A palavra amálgama, na sua origem, nomeia uma liga de metais, mas a sua utilização política começou a ser usada durante a Revolução Francesa para caracterizar a prática da ala jacobina de Robespierre contra seus adversários. Robespierre acusou falsamente tanto a ala conciliadora de Danton como a ala radical de Hébert de aliados da reação monárquica e inimigos da Revolução Francesa. Essas calúnias morais, mescladas com as suas posições políticas, serviam para justificar a condenação e a execução dos revolucionários franceses. A partir desse exemplo, passou-se a utilizar o termo amálgama para denominar a mescla de falsas acusações de tipo moral, por exemplo, espionagem, sabotagem, agentes do nazismo, para justificar acusações, punições e, inclusive, a eliminação de adversários políticos. O stalinismo utilizou amplamente esse método, tentando implicar revolucionários honestos que tinham ou tiveram diferenças políticas com crimes monstruosos para facilitar que o movimento operário internacional e a opinião pública aceitassem as acusações e a execução dos réus. Mas por que alguns desses dirigentes, como Zinoviev, Kamenev e Bukharin, confessaram esses e outros crimes repugnantes nos tribunais? Para entender isso, é preciso compreender os mecanismos de repressão policial sob o regime de Stalin e como se organizava a escola stalinista de falsificações. A polícia política, a GPU, depois chamada NKVD, colocava agentes infiltrados, provocadores, não só
nos grupos comunistas de oposicionistas, mas inclusive ao lado de funcionários stalinistas em quem Stalin não confiava. Nos tribunais eram apresentadas testemunhas que depois se soube que eram agentes da NKVD. Esse órgão de segurança do Estado construía verdadeiras maquinações policiais que os acusados tinham apenas que confirmar. A NKVD inventava centros antissoviéticos falsos que eram atribuídos aos acusados. Todos esses centros seriam dirigidos por Trotsky a partir do exílio, segundo o roteiro ditado pela polícia política aos acusados. As confissões dos réus também eram escritas e coordenadas pela NKVD. Os acusados eram brutalmente torturados durante dias, semanas e meses. Quando resistiam, a NKVD e o promotor ameaçavam executar seus familiares mais próximos e só poupá-los se eles concordassem em assinar as confissões e prestar depoimento no tribunal para confirmar a farsa. Só compareciam ao tribunal os acusados que aceitavam confessar. Todos os que se recusaram, como por exemplo Preobrazhensky e Smilgar, foram fuzilados sem julgamento. Como disse Bukharin ao tribunal, a confissão dos acusados é um princípio medieval, ou seja, baseado na tortura e nas ameaças como operava a Inquisição na Idade Média. Em 1956, no seu famoso discurso secreto ao 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética e depois no informe também ao 22º Congresso, Khrushchev confirmou tudo com detalhes. As montagens armadas pela NKVD, a invenção dos supostos centros políticos, os julgamentos e as acusações forjadas e também as torturas para garantir as confissões. Os que se interessarem por conhecer esse discurso podem encontrá-lo na página Marxist.org, cujo link consta da bibliografia anexa a esse vídeo. Khrushchev também revelou que o método sistemático das piores torturas era uma prática oficial aprovada por Stalin e pelo próprio Comitê Central do Partido. Ele revelou um telegrama de Stalin, em código, datado de 20 de janeiro de 1939, aos secretários de regiões e territórios, aos comitês centrais dos partidos comunistas das repúblicas populares, aos comissários de assuntos interiores e aos chefes da NKVD. Era uma resposta aos líderes territoriais das organizações do partido que reclamavam que os membros da NKVD usavam métodos de pressão física, ou seja, um eufemismo para tortura, contra vários dos membros da própria burocracia. O telegrama de Stalin dizia o seguinte: o Comitê Central do Partido Comunista da União Soviética precisa que a aplicação de métodos de pressão física pela NKVD é aceita desde 1937, de acordo com a permissão dada pelo CC do Partido Comunista Bolchevique nessa data. Stalin ainda justificava o uso da tortura com o seguinte argumento: sabe-se que todos os serviços policiais dos burgueses utilizam meios físicos para influir sobre os representantes do proletariado socialista e que os usam em suas formas mais escandalosas. Cabe-se perguntar por que o serviço de inteligência socialista há de ser mais humanitário com os mortais inimigos da classe trabalhadora. Acontece que, no caso, evidentemente, ele se referia aos comunistas que divergiam. Essa campanha se transformou em uma falsificação da história da Revolução Russa e do Partido Comunista. Campanha essa que distorcia, falsificava e tentava apagar tanto o papel de Trotsky como líder da Revolução e chefe do Exército Vermelho, mas também de outros líderes da Revolução. Até stalinistas caídos em desgraça
também foram apagados da história oficial em artigos da imprensa stalinista, em livros oficiais de história e até em fotografias. O fotógrafo David King publicou um livro impressionante intitulado O Comissário Desaparece, onde o autor compara todas as fotografias originais e aquelas falsificadas pelo stalinismo em livros soviéticos de história e na imprensa, em que apagavam a imagem de dezenas de funcionários e dirigentes soviéticos caídos em desgraça. Trotsky denunciou ao mundo inteiro a farsa dos processos de Moscou e as acusações contra ele. Ao mesmo tempo, denunciou os crimes de Stalin e de sua escola de falsificações. A primeira resposta às mentiras, calúnias e amálgamas dos processos de Moscou foi dada por Leon Sedov, dirigente do secretariado da Quarta Internacional e filho de Trotsky, num livro chamado Livro Vermelho dos Processos de Moscou, cujo link também consta na bibliografia desse vídeo. Trotsky solicitou apresentar a sua defesa em um contra-julgamento, já que os tribunais stalinistas não permitiam que ele se defendesse. Foi formada, então, uma comissão de inquérito, composta por intelectuais e dirigentes do movimento operário, sem ligação política com Trotsky, encabeçadas pelo filósofo e educador norte-americano John Dewey. Trotsky fez sua defesa e apresentou inúmeras provas a essa comissão que desmentiam categoricamente todas as calúnias do stalinismo, demonstrando que eram falsos todos os depoimentos de acusados, como, por exemplo, Piatakov, que afirmavam que haviam tido contato com ele para receber instruções. Seu depoimento à comissão Dewey foi depois transcrito no livro intitulado O Caso Leon Trotsky. Na bibliografia anexa, nós disponibilizamos o link para o livro em espanhol, já que não existe ainda uma tradução ao português. A comissão Dewey, depois de avaliar todas as provas, considerou Trotsky inocente de todas as acusações. Quem se interessar em conhecer o informe da comissão pode encontrá-lo também na página Marxist.org em inglês. A farsa dos processos de Moscou, as contradições dos depoimentos dos acusados e das testemunhas e o desmentido dos fatos pelos próprios dirigentes soviéticos posteriores a Stalin são contados com detalhes no livro do historiador Pierre Brouet, intitulado Os Processos de Moscou. Boa parte dos acusados nos processos de Moscou e muitos quadros do Partido Comunista executados foram reabilitados depois, e a sua inocência foi reconhecida até mesmo por sucessivos governos soviéticos, de Khrushchev a Gorbachev, que não tiveram como negá-lo. No entanto, Trotsky nunca foi reabilitado. O stalinismo foi responsável não só pelo extermínio de centenas de milhares de militantes revolucionários. Cometeu um crime mais duradouro, que subsiste até hoje. Introduziu no movimento operário os métodos mais desprezíveis: as falsificações, as mentiras, as calúnias, as fraudes, a violência, as torturas e o assassinato de militantes revolucionários e honestos lutadores. Pior, o stalinismo também tentou justificar esses crimes, cobrindo-os e arrastando na lama as bandeiras do comunismo, do leninismo e do marxismo, quando, na verdade, o seu único objetivo era preservar os benefícios de uma casta de funcionários privilegiados. Métodos desse tipo são uma violação da moral revolucionária e da moral operária, porque dividem, difamam e enfraquecem a confiança das massas em sua luta pela revolução e pelo socialismo. Hoje, os que tentam reviver o stalinismo serão aqueles que no dia de amanhã tentarão aplicar e justificar ações desse tipo. Trotsky dizia que a luta contra a feroz repressão sobre a oposição marxista na União Soviética é inseparável da luta para a libertação da vanguarda proletária mundial
da influência exercida pelos agentes stalinistas e os métodos stalinistas. Aos que diziam que a denúncia dos crimes do stalinismo poderia prejudicar a União Soviética em um momento em que era preciso enfrentar o nazismo e o fascismo, Trotsky respondia que a classe operária mundial necessitava saber a verdade. A mentira é um instrumento das classes possuidoras. A necessidade que a classe operária tem de conhecer essa verdade sobre o stalinismo continua mais atual do que nunca.